A pergunta que devemos fazer na nossa vida espiritual é quem reina. Nascemos segundo a carne e sobre a égide do pecado. Então, o homem se tornou rei de si mesmo, fazendo a sua própria vontade, seguindo os seus pensamentos, falando sua própria palavra. Quando Jesus vem, ele vem pregar o reino dos céus, o reino de Deus. Portanto, reino é questão de governo e de domínio. Vamos ler no livro de Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 6. Escrito está assim: Então ouvi uma voz de numerosas multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos, demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe dado foi vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, felizes aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Antes das bodas do Cordeiro, há uma exclamação de uma numerosa multidão. Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória. Portanto, a primeira coisa que precisamos aprender a respeito do Evangelho é sobre o reino. Por isso é que quando Pedro teve a revelação da igreja, em seguida Jesus falou sobre dar-lhes as chaves do reino. Não há igreja separada do reino, nem há reino separado da igreja, porque o reino de Deus, ele é por meio do Espírito de Jesus Cristo. E a igreja é a expansão do Cristo. Cada um de nós somos agora o seu corpo e membros do seu corpo espiritual. Portanto, o reino de Deus, por um lado, é eterno. Por outro lado, o reino de Deus nos vem por meio de Jesus Cristo. Portanto, a realidade do reino para nós é temporal, porque entramos nele um certo tempo, o tempo da nossa conversão, do novo nascimento, do início de nossa vida espiritual. Assim como alguém nasce e não sabe nada desta terra, mas cresce e aprende fisicamente, no reino de Deus é a mesma coisa. Pela fé nós nascemos, crescemos e aprendemos e adquirimos a habilidade e a vida para viver nele. Assim, diz que chegadas são as bodas do Cordeiro. Por quê? Porque Deus reina. Sempre que Deus reinar em você, você estará casado com Cristo e você terá atos de justiça. O linho finíssimo, resplandecente e puro são os atos de justiça. O que são atos de justiça? São o que nós fazemos por meio da natureza de Cristo, como amar, perdoar, ser bom, ter domínio próprio. É o caráter de Cristo formado em nós, o fruto do Espírito. Assim, estamos vestidos de um linho não somente finíssimo, mas puro e resplandecente. São definições muito pormenorizadas e muito forte, porque é a respeito do que Cristo fez e do resultado da sua obra em cada um de nós. Louvamos o Senhor por isto e lhes damos graça. O reino de Deus é eterno, mas em nossa vida o reino nos chega por meio da fé. Em um certo tempo,
tudo muda para nós, porque não andamos mais segundo a carne, nem os nossos pensamentos, nem a nossa vontade, mas tomando a cruz e negando a nós mesmos, nós seguimos Jesus. E como ele diz no Evangelho de João, para que onde eu esteja, eles estejam também. Assim nós estamos onde Jesus está, no reino de Deus, no Espírito do Pai. Então a sua noiva, a sua esposa, também está neste reino. Por isso é que há motivo de dizer aleluia. Há motivo de se alegrar e exultar e dar glórias a Deus. Por quê? Porque são chegadas as bodas do Cordeiro. E as bodas vieram porque Deus reina em nós. Por isso, aquele que ainda não entrou no reino, prossegue orando como Jesus ensinou. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O grande problema hoje é que as igrejas estão sem a realidade do reino, porque fazem a própria vontade, cantam seus próprios hinos, escolhem as suas próprias festas, fazem-o para se alegrar, para agradar a si mesmo. Não é para agradar a Deus. Tudo na igreja deve ser segundo Cristo, por meio do seu sacrifício, isto é, por matar a nossa carne, nós agradamos a Deus, porque ela é inimiga dele. Louvamos a Jesus Cristo, Ele que nos traz a realidade do reino de Deus. Que a graça e o amor de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, te faça experimentar esta palavra. Pois reina o Senhor. Amém.